fenômenos naturais surpreendentes que se produzem em todo o mundo, e que podem chegar a ser tão espetaculares como perigosos. Estes são os 10 fenômenos naturais mais surpreendentes e estranhos do mundo. Número 10. Ondas luminosas. Este fenômeno é produzido pelo fitoplâncton e é comum nas praias de Califórnia. São os micro-organismos bioluminescentes que, ao ser agitados ou golpeados pelas ondas, reagem emitindo esta luz cor azul elétrico. Os pilotos de aviões costumam seguir o brilho que deixa a estela de barco para encontrar o caminho de regresso depois de uma missão noturna. Número 9. Espuma marinha. Produz-se pela agitação do mar, quando leva uma alta concentração de matéria orgânica dissolvida procedente de fontes como as algas. Estes compostos actuam como espumantes, formando a espuma à medida que rompem as ondas e o vento a empurra para a terra. Pode cobrir ruas de cidades e atingir 3 metros de altura. Número 8. Nuvem tsunami. Produz-se com certas condições meteorológicas de umidade e temperatura. Precisa vento carregado de umidade em direção à terra, águas quentes e a presença de montanhas ou edifícios no lugar. Forma-se em questão de minutos, e ocorre em lugares como o Lago Michigan em Estados Unidos, em Antofagasta, Chile, ou nas costas de Buenos Aires em Argentina. Número 7. Pilares de luz. Em lugares e épocas frias, formam-se estes pilares luminosos verticais, que se estendem por em cima e por embaixo da fonte lumínica. Ocorre ao se criar cristais de gelo em forma hexagonal, que ao flutuar se colocam em posição horizontal, e refletem a luz que lhes chega de corpos luminosos, situados a baixa altura. Quanto mais grandes são os cristais, mais pronunciado é o efeito de luz. Número 6. Parélio. É um fenômeno óptico, produzido pela refração da luz sobre uma grande quantidade de partículas de gelo na atmosfera. Manifesta-se aos lados do Sol como manchas brilhantes, e costumam se dar em regiões frias. Também se produz o mesmo fenômeno, mas com a luz lunar, ao que se chama paraselene. Número 5. Aurora polar. A do hemisfério norte conhece-se como aurora boreal, e a do sul como aurora austral. Se origina a uma altura de entre 100 e 400 km, e se produz quando as partículas do vento solar chocam contra a magnetosfera terrestre. As auroras têm formas, cores e estruturas diversas que mudam rapidamente. As cores dependem principalmente dos níveis de oxígeno e nitrogênio. A aurora boreal pode ser visto em Islândia ou Escandinavia, e a polar em partes de América do Sul, Nova Zelândia, ou Austrália. Número 4. Relâmpagos do Catatumbo. Este fenômeno se dá na bacia do Lago de Maracaibo em Venezuela, e caracteriza-se pelo aparecimento de uma série de relâmpagos de maneira quase contínua. Gera a maior densidade de descargas elétricas em todo o mundo, com uma média de 28 descargas por minuto, dentre 2 e 10 km de altura. Produz-se pelas nuvens de grande desenvolvimento vertical que se formam na bacia do rio. A tormenta evitou em 1595 que o pirata Francis Drake saqueasse Maracaibo ao alumiar sua posição e alertar a tempo a cidade. Número 3. Raios vulcânicos. Em uma erupção vulcânica, o magma, as rochas e as cinzas que saem despedidas estão em parte carregadas eletricamente, e produzem os raios de ao redor da boca do vulcão. Ademais, o ar quente expulsado, chocando com a atmosfera fria, cria uma diferença de potencial, que produz os raios dentro da nuvem que se forma, enquanto acende e se desloca. Este fenômeno viu-se em vulcões de Chile ou Islândia. Número 2. Redemoinho de fogo. Se dá quando a massa de ar que está em contato com o fogo se esquenta e se volta mais ligeiro, acendendo e formando o redemoinho de fogo.
A maioria surgem de incêndios florestais, costumam ter de 10 a 50 metros de alto, poucos metros de largo e duram só uns minutos. Só alguns chegam a ter mais de 1 quilômetro, com ventos de até 160 km por hora, e a temperatura de sua ao redor pode ascender até os 400 graus. Número 1. Supercélula. É uma enorme e perigosa tormenta em rotação, propensa a produzir tornados de longa duração e granizo de grande tamanho. Tendem a formar-se em condições de alta instabilidade e ventos fortes, a grandes alturas. Costumam ter uma corrente crescente de mais de 200 km por hora, e cobrir uma área de entre 10 e 100 km quadrados com uma altura de mais de 10 km. Pode arrancar árvores, voltear carros e destruir edifícios inteiros.